Então, Raquel, nós vamos aqui fazer aqui a introdução, né? Você aí conseguiu passar aí com certa tranquilidade aí pelo capítulo 3, né? Não se assuste aqui, você vai agora para os capítulos 6 e 9, né? São dois capítulos juntos aí que o livro de vocês traz. E aí, é claro, aqui eu tenho muito material, certo? Eu vou deixar aqui, ó, vou postar muito material para você, né? Você tem a necessidade de ver todos eles? Não, né? Mas principalmente aí, se puder ler, por exemplo, um site sobre algum desses materiais aí já vai ajudar, certo? E eu fiz alguns vídeos, eu acho que esses vídeos ajudam muito, né, na compreensão, então não deixe de assistir esses vídeos não, tá certo? E o que é que você vai estudar? Você vai estudar basicamente tudo de doença, né, nos capítulos aí 6 e 9. Por exemplo, a primeira parte você vai estudar o sistema imunitário ou o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, certo? Que o nosso corpo tem para nos defender, né, contra infecções, né, corpos estranhos que entrem no nosso organismo. Então, o que é preciso você estudar? Aqui tem um site aqui, se tu quiser, ou se quiser complementar o estudo do livro, aqui tem um site, né, que tem imagens, que explica um pouco mais do que o livro explica. É preciso você estudar tudo aí, aprender tudo não, mas pelo menos dê uma focada, certo, nos órgãos, né, quais são os órgãos do sistema imunológico, qual é a função de cada um deles, tá certo? Aí, ó, então aqui tem um site, aqui tem outro site, acho que o primeiro já é suficiente, você dá uma lida aí. Tem esses vídeos aqui que eu trago, ó, sobre soro e vacina, um vídeo, aqui é um site, né, sobre soro e vacina, é bom abrir e dar uma olhada. E tem esses vídeos aqui que eu fiz, ó, sobre soros e vacinas, explicando o que é soro e o que é vacina. E também um outro vídeo para diferenciar de vez o que é antibiótico, o que é soro e o que é vacina. E por que a gente volta a falar nisso? Porque como a gente está falando da defesa do nosso organismo, né, os soros, as vacinas e os antibióticos nos ajudam, né, nessa parte aí. E aqui tem uma imagem, ó, sobre os órgãos do sistema imune. Eu acho que você abre essa imagem, dá uma olhada nela e depois vê os órgãos e dá uma estudada nesses órgãos aqui nessa parte. E aí, ó, não esqueça de clicar aqui em ler mais. Aí nós vamos falar aí de várias doenças. Então, ó, tem muita coisa mesmo, mas não tem talvez a necessidade de olhar e abrir tudo isso daqui, estudar tudo que tem aqui não. Mas dê uma olhada principalmente nessa parte aí dos sites, ó, porque o que é importante? Aqui você vai ouvir falar de infecções que são causadas por bactérias, infecções que são causadas por vírus e outros tipos de infecção. Então, pelo menos é importante, né, aqui você estudar sobre as principais infecções, aquelas que talvez até você já ouviu falar, e entender, por exemplo, se a infecção for por bactéria, eu vou tratar é com antibiótico ou é com vacina, né? Se a infecção for por vírus, essa infecção aqui é vírus. Então eu já sei que para vírus eu tenho que saber se eu vou utilizar antibiótico ou, ou a vacinação, né, para me prevenir. Tá certo? Então aqui fala, né? É um site aqui sobre infecções bacterianas, talvez o primeiro aí já lhe ajude, o primeiro ou o segundo, você vai achar o que é melhor, o que lhe explica melhor. Aqui um site, só que você quiser aprofundar, falando sobre as superbactérias, né, as bactérias que possuem resistência a alguns antibióticos. Aqui é uma imagem de uma bactéria, caso você queira abrir aí para ver e entender melhor, né, o que são as bactérias. Aqui também falando um pouco mais sobre bactérias e um vídeo. Aí vem a questão das viroses e dos vírus, né? Viroses são as infecções causadas por vírus, tá bom? E aí o que é importante você estudar aqui, identificar? Pelo menos as viroses mais conhecidas, por exemplo, gripe, né? A AIDS, entendeu? A varíola, né? Que foi uma virose aí que causou pânico aí no mundo todo, né? Trouxe efeitos aí muito graves. Então tem aqui um pouco aí da história da varíola, tem um vídeo sobre a varíola, você acessa o site ou assiste o vídeo, eu acho que ajuda. Né? Tem uma virose muito importante aí que é a dengue, então é importante você estudar e entender que dengue é causada por um vírus, né? Quais são os sintomas da dengue, o que a gente pode fazer para diminuir, né, o número de infecções, de casos de dengue. Aqui é uma imagem sobre vírus, se você quiser entender melhor, olhar para eles, né? Aqui tem falando sobre a febre amarela, que é cuidado, é parecido com a dengue, né? Dê uma estudada aí só para você conseguir diferenciar dengue de febre amarela, tá bom? Mas não precisa aprender tudo sobre a febre amarela, não. Tem sobre a AIDS, aí você aprofunda mais, certo, seus estudos. E aí quando for estudar sobre AIDS, você entenda, né, que ela é causada por um vírus, como é que a gente pode adquirir essa infecção,
se existe tratamento, como é que é esse tratamento, se tem cura, se não tem, e as formas aí de evitar essa infecção. É o que é importante você saber aí sobre a AIDS. Se quiser se aprofundar sobre os medicamentos, está aqui. E aí tem o HPV, né? Essa outra aqui é muito conhecida, muito falada, né? Tanto é que o HPV é o que está ligado, por exemplo, ao câncer do colo uterino. Então dê uma olhadinha aqui, veja os sintomas, né? Os tipos de HPV, né? Reconhecer os sintomas que essa doença causa, se existe tratamento, se existe cura, né, para esse tipo de infecção ou não. Tem a herpes, dá só uma passada por ela para entender o que seja a herpes. Um pouco aqui da revolta da vacina, só uma historiazinha, não precisa também dominar essa história toda, mas é ter a noção que houve uma revolta, né, e o que foi que causou essa revolta e onde foi que causou no Brasil. Né? E aí tem outras infecções, que são infecções causadas nem é por vírus nem por bactéria, por exemplo, protozoários, tá bom? E aí o que é importante aqui é você dominar tudo isso daqui que está aqui, não, mas saber, por exemplo, se essas infecções eu posso adquirir, se é pela picada de um inseto, se é comendo ou bebendo, comendo um alimento contaminado, né, uma água contaminada, tá certo? Aqui são algumas imagens, uns vídeos para ajudar aí, se quiser assistir. Né? Então, quando você for estudar sobre giardíase, amebias e malária, né, basicamente para você só compreender como é que a gente pode adquirir, né, esses tipos de infecções, alguns sintomas que essas doenças causam. E aqui você volta a falar de algumas delas, né, que são doenças relacionadas com água, ou seja, doença que tem a ver com água. Né? Você vai ver que tem umas aí, é o que é importante você se lembrar, se eu adquiro essas doenças é bebendo água contaminada, ou se é por algum verme que aparece na água, ou se é pela picada aí de algum inseto, né, como no caso da dengue, tá certo? Então aí tem alguns sites, né, tem a esquistossomose, que é conhecida barriga d'água, né, aqui se quiser aprofundar, tem a leptospirose, você compreender um pouco que doença é essa, ela vem de quem, né, em que condições a gente pode adquirir. Aqui já é uma imagem da bactéria, tem a cólera, né, outra infecção aí bacteriana e um vídeo sobre a cólera. A amebíase aqui é um vídeo, né, porque aqui já falou aqui antes, tá certo? Só um vídeo aí para reforçar. E um pouco aí das infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, infecções que a gente pode adquirir, né, por exemplo, através das relações sexuais. E aí basta você focar aí nas principais, precisa conhecer todas elas não. Mas pelo menos talvez estudar aí as principais, tentar entender aquela que é causada por vírus, aquela que é causada por bactéria, né, as formas da gente poder evitar, né, o contágio dessas infecções. Então, basicamente, você vai estudar isso. Né, são essas doenças aqui, os capítulos 6 e 9. Tá certo? Estude pelo seu livro, né? Acho que o livro tem muita coisa, mas se precisar dar uma complementada, aí você vem para cá. Tá certo? E aí aquela história, ó. É só entender que clicou aqui, clicou nos links, né? Você já vem para o site para dar uma estudada. Ó, por exemplo, esse é um site aqui que fala tudo sobre o sistema imunológico. É preciso você focar em tudo isso aqui? Não. Primeiro, basicamente, entender, ó, logo na introdução aqui, o que é o sistema imunológico. Entendeu? Aqui você não precisa olhar essa questão aqui, o que é imunidade inata, natural e não específica, não precisa, pode dar uma pulada. Né? Eu acho importante agora você vir para cá, ó, células e órgãos do sistema imune. Né? Que são aquelas células e aqueles órgãos que vão nos ajudar aí na questão da defesa. É preciso focar muito nas células? Não, nas células nem tanto. Basta você entender que os leucócitos são células que vão entrar aí na nossa defesa, mas não precisa estudar e aprofundar todos os tipos aqui de leucócitos, não. Tá certo? Isso aqui não precisa não, pode dar uma pulada aqui. Agora, esse aqui é importante, você pelo menos conhecer que nós temos órgãos aí espalhados pelo nosso corpo, ó, que eles estão relacionados com a defesa do nosso organismo, tá bom? E aí conhecer cada um deles. Aqui fala, aqui é importante, a medula, o timo, certo? Essa partezinha final, aí é bom você dar uma focada aí nessa parte aí do conteúdo.